Pastor Manuel, corre aqui, Pastor Manuel. Aqui. Você vai representar Cristo, olha que honra. Um Cristo muito elegante, né? Esporte fino. Fica aqui, por favor. Tá? Pastor Manuel representa Cristo. Eu represento eu mesmo. Tá vendo ele? Fica bem reto aqui comigo, meu filho, né? Tá retinho comigo aí? Dependendo do ângulo que você está na igreja, vai ver. Quem não está vendo ele bem? Ok, então vocês aqui na minha frente. Paulo está dizendo isso. Ele está aqui, mas só que eu estou na frente. Não porque eu sou primeiro, mas é porque eu posso ser visto. Eu posso ser observado. A ele você não vai conseguir observar, vai ter que confiar na palavra. Mas em mim você pode ver. Pode ver minhas atitudes, pode ver meu proceder, pode ver a minha fé, pode ver a minha paciência ou falta dela. Então você tem como ser meu discípulo, meu imitador, porque eu estou com você. Presença. Hoje, irmãos, tem um monte de gente que quer ser discípulo de quem não tem contato. Como isso é possível? Como isso é possível? Não, porque eu ouvi uma pregação, meu querido. Ouvir uma pregação é muito bom. Eu incentivo que você ouça. Mas a Bíblia não manda ouvir pregação. Ela manda seguir a fé e prestar atenção na maneira que a pessoa vive. Como é que você está prestando atenção na maneira que os pastores e pastoras do Brasil e do mundo vivem? Como? Porque eu ouvi uma pregação, o pastor tocou aqui em mim, me alegrou, fogo do... Eita! Beleza. E o testemunho da pessoa, como é? Porque eu já vi muitas pessoas pregarem muito bem, mas em saindo do altar, sua vida não era correspondente nem um pouco àquilo que pregava. Era quase o contrário do que pregava. E a Bíblia manda atentar para a sua maneira de viver. Quando Paulo está dizendo, seja meus imitadores e também do Senhor, ele está dizendo, olha, aqui você consegue me ver, nós temos contato, então dá para você ter uma base, e a palavra do Senhor em primeiro lugar. Amém, irmãos? Isso está claro? Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 17. O que é que você acha que vai dizer esse texto? Filipenses capítulo 3, verso 17, Paulo diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Isso está muito claro, irmãos. Novamente Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, e vejam o exemplo que eu dou. Veja qual é o meu testemunho. Estamos quase acabando. Tessalonicenses, esse é um pouquinho mais complexo. Vai lá. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Está em Filipenses, só passar um pouquinho à frente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, capítulo 1, verso 6, Paulo diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Eu acho que eu mudei aqui o texto, não foi? Eu citei em Filipenses, mas li Tessalonicenses, não foi isso? Sim, eu me misturei as duas, mas agora vai certo. 1 Tessalonicenses 1,6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Mas deixa eu retornar o anterior, né? Porque como vai ficar gravado, para não ficar essa bagunça. Filipenses 3,17 diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.
Agora, para encerrar, 2 Tessalonicenses, vai lá para frente. Capítulo 3, verso 7. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7. Porque vós mesmos sabeis como convém, como é conveniente, como é correto, como é certo imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente, ou seja, nós não agimos, nós não vivemos, nós não procedemos desordenadamente entre vós. Eu fiz questão, irmãos, eu sei que ficou um pouco moroso, muito texto, mas eu fiz questão de mostrar para você que há uma base sólida e constante no Novo Testamento sobre essa relação de imitar, de aprendizagem vicária, de reproduzir na própria vida aquilo que aprende. E por que alguns não vão avante? Porque fazem outra coisa. É o que nós chamamos de espírito independente. Guarde essa expressão. Ela não está na Bíblia, tá? É uma expressão nova. Espírito independente. O que é uma pessoa de espírito independente? É uma pessoa que nunca obedece. É uma pessoa que sempre trilha o próprio caminho, independente da palavra. Não importa o que a palavra diga, importa o que eu acho correto. Irmãos, é interessante observar que nunca houve uma geração de cristãos que ignoram a palavra. Ignoram a palavra totalmente. Sabe, acredite, o preço que se paga para estar aqui na frente é altíssimo. Em uma das nossas mensagens anteriores, eu dizia: você quer saber como é? Tente dar testemunho por 1 ano. Manter uma vida correta, ilibada. Não estou falando sem erro, não. Você sabe muito bem que eu acredito que a perfeição que a Bíblia nos ordena não é não errar, mas é andar em santidade. Amém? Porque está claramente, se errarmos, temos um advogado fiel para nós. Não é não errar. Nós vamos fazer de tudo para não errar. Mas a meta não é não errar, é não pecar. Mas pastor, errar e pecar não é parecido? É, irmãos, mas em dados momentos não é a mesma coisa. Então a perfeição que nós estamos falando é andar com Deus, é se esforçar para isso. Ah, mas falhei aqui, então eu volto, me arrependo, abandono aquilo, tomo nojo daquilo, abomino aquilo e volto para o caminho santo. Entende o que eu estou dizendo? Sim? Mas o que acontece com muita gente? Segue o próprio caminho. Não segue, não trilha o caminho de Deus. Qual é a consequência disso, pastor? Eu disse na mensagem: testemunho em 1 ano, testemunho em 2, testemunho em 5, testemunho em 10. Você sabe quantos anos eu tenho de pastorado, irmãos? Você tem ideia o preço que é pagar isso?